nós agradecemos a Deus pela oportunidade que nos tem sido concedida de estarmos de pé, caminhando, trilhando as veredas da justiça, o caminho de Cristo. A palavra que nós lemos na primeira epístola de João está falando aos filhos de Deus, aos que se diz que uma vez o aceitou na pessoa bendita de Jesus. É bem verdade que havia na ocasião em que houve a necessidade que o apóstolo escrevesse, chamando a atenção dos irmãos, assim como Judas, meu irmão de Jesus, chamando a atenção para o cuidado, para os dias da ocasião em que eles viviam. Porque a igreja daquela época se deparava com ensinamentos meio que superficial à verdade. Havia, como nos dias atuais, pessoas que se dedicavam a ensinar de forma superficial, para que trouxesse uma facilidade para aqueles que tinham o desejo de servir ao Senhor. E em meio a estas meia facilidades dos falsos mestres, existia os que se declaravam totalmente contrário às verdades de Cristo. E João, vendo a necessidade na ocasião de que houvesse mais o cuidado, o zelo na parte dos irmãos, como há ainda nos dias de hoje, a necessidade de sermos zelosos para com o dom que o Senhor uma vez entregou a cada um de nós, o chamado, pois nós todos fomos chamados para servir, e como temos a função de servir, então somos constituídos como servos. E para que possamos ser caracterizados como tal, conceituados como tal, precisamos nos colocar na condição de que Ele, Jesus, seja o nosso Senhor. Ou seja, que tenhamos obediência total às suas determinações. João, vendo a necessidade, a carência, porque alguns ensinavam que parecia para alguns que o Cristo era apenas um homem comum na sua época em que viveu. Alguns traziam esse ensinamento de que o Cristo não tinha dádivas de Deus. O Messias, ele não era o Messias para alguns, ele era apenas mais um mensageiro, mais um profeta. Na ocasião, como até hoje ainda se ensina sobre isso, de que Jesus é comparado a apenas mais um profeta. E quem pode ser comparado a apenas mais um profeta da atualidade sou eu e você. Se falarmos as verdades de Deus, seremos conceituados como profetas de Deus, servos de Deus, que têm a responsabilidade de profetizar, falar as boas novas, transmitir o amor,
a justiça, o juízo de Deus para as nações, para as vidas. Mas se nos colocarmos de prontidão para semearmos, para falarmos o que está em distorção com a verdade de Deus, ou seja, aquilo que está em desacordo com a palavra, ainda que pareça com a palavra, mas não tem fundamento sólido na palavra, então seremos a partir daí conceituados como profetas, mas falsos profetas, porque negamos as verdades de Cristo. Na época do apóstolo João, já havia pessoas que atuavam desta forma, e nós bem sabemos que nos dias atuais continua, só fez progredir, só fez crescer, só fez multiplicar a quantidade de pessoas que se prontificam a esse papel de pregar um evangelho superficial. Mas a minha verdade é que essas pessoas podem ser entendidas ou subentendidas de que elas verdadeiramente não conhecem ainda o Cristo verdadeiro, não conhecem ainda a profundidade da comunhão com Cristo Jesus. É bem verdade que para que alguém possa pregar um evangelho superficial ou artificial, com fábulas, fica notório e subentendido de que esta pessoa não é guiada pelo Espírito de Deus. Alguns até não admitem esta versão que nós colocamos, porém nós não estamos preocupados com o que acham ou o que pensam. Estamos querendo nos preocupar com o que a palavra diz para nós. Antes que eu me preocupe com você, eu tenho que me preocupar comigo. Porque é o seguinte, eu tenho responsabilidades com Deus, com o Rei dos Céus, porque fui chamado por Ele e preciso me colocar no devido lugar que Ele me designou para estar aos pés dele, adorando a Ele, glorificando o seu nome, assim, testemunhando da sua grandeza e do seu amor, e não comungando com os tais que negam as verdades de Deus. Assim como você, que também preza pela verdade, porque certamente se você preza, é porque o Espírito Santo da verdade habita em você, já está se colocando, já está se dizendo, que alguém preza a verdade, porque o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo habita nesta pessoa. Se por acaso alguém não preza a verdade de Deus, as verdades de Deus, plural, esse alguém não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. É assim que a palavra diz. Então nós precisamos analisar, fazer julgamento de nós mesmos. O que falamos sobre a questão que há pessoas que precisam se corrigir, nós estamos falando para chamar a atenção delas para que se corrijam, para que percebam de que não vão muito longe com esse engano, com esse engodo, com essa fantasia de servir a Deus. Porque a Deus ninguém engana. Deus, Ele está no comando, no controle de todas as coisas. Ele nos constituiu, nos levantou para que possamos semear a semente que Ele semeou. Porque vivemos dando continuidade. Assim no tempo, o que chamamos a época, a era do Espírito, vivemos o tempo que chamamos profeticamente, o que a Bíblia diz, os tempos do fim. Mas é justamente nesse período que
se levantarão ainda muitos falsos profetas, falsos mestres. Quando falamos de mestres, estamos falando de alguém que tenha conhecimento. Não estamos falando de alguém que apenas seja intelectual. Não. Estamos falando de alguém que tem conhecimento. Mestre é aquele que tem conhecimento naquilo que leciona. E quando alguém se coloca na posição de falso mestre, significa dizer que essa pessoa tem uma profundidade de conhecimento, ainda que seja apenas conhecimento secular, histórico, científico, geográfico, enfim, conhecimento secular, sobre normas, sobre culturas. Mas quando falamos sobre a questão de combater os falsos mestres com seus falsos ensinamentos, foi o que João estava dizendo aos irmãos daquela época, quando ele diz o seguinte: filhinhos, ele chama a atenção e ele diz: filhinhos meus. Ele se coloca numa condição para que os irmãos pudessem compreender que não era somente João não era apenas um transmissor, assim como nós, neste momento, nos colocamos nesta condição com a misericórdia de Deus. Assim como Deus tem te levantado como transmissor, como voz de Deus aqui na terra. Então João fala de uma forma para que os irmãos compreendessem que era o próprio Deus que estava trazendo aos irmãos a responsabilidade para que os irmãos buscassem conhecer mais profundamente a Jesus, para que não fossem enganados, envoltados com os falsos ensinamentos dos falsos mestres. Porque os mestres, tanto da época de João, como os mestres da nossa época, os que têm capacidade, que são considerados mestres, eles têm conhecimento profundo, e a maioria deles tem até poder de persuasão, de persuadir, porque estudaram para isso. Além de ter o conhecimento, eles têm a influência maligna que interagem através de suas vidas para enganar a muitos. Como a Bíblia diz, Satanás ele se transforma, se for possível, em anjo de luz, para, se possível, enganar até os escolhidos. Os escolhidos. Nós devemos entender que Pedro estava caminhando, palmilhando, andando, vivendo com Jesus, e ele não se livrou de cair em tentação com o diabo. E Pedro participava dos ensinamentos, dos momentos preciosos com o próprio Jesus, e passou por essa experiência. E eu e você temos passado por algumas situações, eu e você que prezamos a verdade. Quando falamos eu e você, não estou me referindo aos falsos profetas, aos falsos mestres. Eu estou falando daqueles que procuram manter comunhão, integridade com o Senhor. Eu e você também temos enfrentado algumas situações adversas em que em alguns momentos até temos cedido. Porém, temos reconhecido e temos nos retratado, nos levantado, assim como Pedro. Por quê? O Espírito do Senhor habita em nossas vidas e tem colocado ele temor para que possamos nos voltar à sua presença, a presença de Deus. João estava dizendo aos irmãos naquela ocasião: olha, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Eu estou querendo prepará-los com este ensinamento, com esta palavra, com essas advertências santas, para que vocês não pequem. Mas ele não disse que eles
pecar. Porque ele sabia, João sabia, como todo homem que era na época, que somos nós também homens de Deus, ele sabia que todos estavam sujeitos. E quando estivesse na terra. Mais uma vez que ele estava preocupado em transmitir a palavra, como Judas, que fala que na palavra que escreveu com diligência, diretamente para os irmãos, sentiu a necessidade de escrever as verdades, para chamar assim a atenção dos irmãos, para que os irmãos se preocupassem, e uma vez por toda, de guardar a sua fé, de preservar a sua fé. João estava dizendo: olha, esse ensinamento é para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, por quê? Estão sujeitos. Estão sujeitos. Há pessoas que dizem que o irmão é um falso profeta, é um falso mestre, é um falso pastor, é um falso missionário, porque o irmão cometeu um deslize. Observa se o irmão se retratou, se levantou, se redimiu. Observa se ela se levantou, se voltou a praticar, como disse Jesus, primeiras obras, se está lutando para sentir o primeiro amor. Observa, não faz um julgamento generalizado, porque nós não fomos constituídos como juiz, como diz a palavra, fomos constituídos como servos. Devemos sim condenar os atos pecaminosos, principalmente a começar em nossas vidas e depois na vida dos demais. Mas devemos condenar as obras, as práticas, e não a pessoa. A menos que não haja arrependimento, se a pessoa se aprofunda, se a pessoa se dedica, se declara como falso mensageiro, continua a proclamar a falsa palavra, o falso evangelho, a facilidade de servir a Deus, que não existe facilidade. Jesus disse: quem quiser vir após mim, ele está dizendo, eu estou indo para o Pai. Com outras palavras, ele está dizendo, eu estou caminhando, cada ação, cada prática, cada atitude minha, é o passo que eu estou dando de volta para os céus. Mas quem quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz. Tome sobre si a sua cruz. Negue-se a si mesmo primeiro, viu? Negue-se a si mesmo. Exame de consciência pessoal, responsabilidade pessoal. Faça uma análise na sua própria vida, na sua própria alma. Negue-se a si mesmo. Depois tome sobre si a sua cruz, as suas responsabilidades, o seu chamado, as suas dificuldades, as suas fraquezas, e siga-me. Não espere te arrastar, não espere te levar nos braços, não espere te levar no colo. Quando for necessário, eu acolherei, eu estenderei a mão, eu levantarei. Mas, aleluia, lembre-se, o justo pode cair até 7 vezes, e o Senhor o levantará. Porque o justo, ele se humilha, ele se regenera, ele se retrata. Agora o falso profeta, o falso mestre, ele continua na mentira, ele continua na prática viciada da mentira, da menos verdade, e alguém chega para ele, tenta ajudar, tenta corrigir, e ele não aceita. O falso, ele não aceita, porque não há o Espírito de Deus na vida desta pessoa. O Espírito pode até ter passado por aquela pessoa, mas a pessoa perdeu o temor, a pessoa viveu uma prática cotidiana de desordem e desobediência. Aí então o Espírito se afasta, o Espírito Santo, ele se afastou, e a pessoa ficou simplesmente sozinha. Não!
Quando o Espírito se afasta, a casa fica vazia, disse Jesus, e virão ainda o quê? Mais 7 demônios. Porque já tinha um, antes do Espírito Santo habitar, já tinha um que comandava a minha vida, comandava a sua, na desobediência, na desordem, na arrogância. Já tinha um espírito das trevas. Algumas pessoas não admitem isso, mas hoje nós sabemos pela palavra que já tinha um que nos guiava. Alguns têm mais de um, né? Tem uns que têm legiões, como o Gadareno. Alguns tinham mais de um, alguns têm mais de um. E quando volta, eles voltam em peso. E o estado daquela pessoa se torna pior. Ao contrário da presença do Senhor, quando você se levanta, quando você se restaura, quando você e eu se redimir da presença do Senhor, a glória da segunda casa possa ser maior do que a primeira. Ao contrário, aqueles que continuam na mentira, que continuam abandonando a verdade, não aceitam a verdade, porque neles não habita o Espírito Santo, porque onde habita o Espírito Santo há temor, há submissão. Quem tem o Espírito Santo escuta a voz de Deus, ainda que seja depois de alguns momentos de teimosia. Mas chega um instante que a pessoa escuta. Então João estava dizendo, olha, é para vocês não pecarem. Mas se pecar, todavia, se alguém pecar, não vá se desesperar por isso. Temos um advogado. Ele diz, a pessoa junto ao Pai, é a pessoa de Jesus. Advogado. Essa posição de Jesus é para nós louvável no momento que ele está como advogado. Quando ele vier para se tornar juiz, tem que passar por advocacia, né? Tem que ser advogado. E a Bíblia diz que ele virá como juiz, porque ele já está como advogado, para defender a causa daqueles que entregam o seu caminho, a sua vida em suas mãos. Mas lembre-se, Jesus é advogado justo, porque ele julga a causa, ele defende a causa, ele não é juiz, ele defende a causa, ele faz a defesa do réu, de acordo com os ensinamentos, de acordo com as leis estatutárias do Pai. Não pensemos que Jesus vai nos defender quando estivermos na prática errada, quando estivermos fazendo aquilo que contraria a sua vontade. Lembre-se do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 29, Jesus disse, o meu Pai, Deus, nunca me deixou só, porque eu sempre tenho feito o que lhe agrada. Jesus disse que o Pai nunca deixou ele só. Porque ele disse por quê? Porque ele sempre tem feito o que agrada o Pai. Fica claro? Porque algumas vezes nós nos sentimos só. Porque muitas vezes desagradamos ao Pai e temos que ficar só mesmo. Às vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, pelejamos, clamamos e não sentimos a presença de Deus. E às vezes estamos só por conta das nossas próprias ações, por conta das nossas próprias atitudes. A Bíblia diz que Deus não ouve, não escuta, ouve a pecador. Mas se o pecador for temente, a este ele ouve, a este ele escuta. Porque quando o pecador é temente, a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, é o Espírito Santo. Se você está arrependido, se você está reconhecendo que você fraquejou, está fragilizado espiritualmente, saiba que
esta ação está sendo movida pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque em nós mesmos, com a natureza adâmica, sem Cristo em nossas vidas, nós não temos condição de reconhecer nossos erros. Nós não temos condição de se humilhar, de nos colocar inferior, abaixo a alguém. Somente estando na presença de Deus, somente estando alimentado pela palavra, somente estando guiado pelo Espírito Santo de Deus, é que temos condição de nos humilhar, de descer ao pó e pedir a Deus misericórdia, reconhecendo que somos pecadores. João escreveu preocupado com a situação dos irmãos da sua época por conta dos falsos mestres. E esse ensinamento, querido, até os nossos dias, ele está cada vez mais sólido, mais válido para aqueles que desejam ir para o céu, para aqueles que desejam conquistar almas para o reino dos céus. Eu não estou falando conquistar multidões para lhe aplaudir. Eu não estou falando atrair pessoas para você. Eu estou falando atrair pessoas para Cristo, conduzir pessoas a Cristo. É uma responsabilidade nossa, porque diz a Bíblia que não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu. E se Ele te escolheu, Ele investiu em você. Porque quando eu escolho alguém para estar comigo, eu tento investir naquela pessoa da maneira que eu posso, de acordo com as minhas possibilidades, de acordo com o meu conhecimento, de acordo com os meus recursos. Se você escolhe alguém para estar do seu lado, você faz o mesmo. Você deposita confiança naquela pessoa. Você outorga autoridade para aquela pessoa auxiliar você quando necessário lhe representar. Assim é Deus. Deus nos escolheu. Deus te escolheu. E se Ele te escolheu, não importa o que acham, o que pensam de você. Ele escolheu, é Ele quem capacita, é Ele quem prepara, é Ele quem estabelece. Mas tem que deixar Ele fazer isso, desprezando assim os falsos ensinos. E de que forma eu poderei me livrar dos falsos mestres? Se alimentando da palavra. A cada momento que eu me alimento da palavra, que você se alimenta da palavra, o Espírito seu se fortalece, o Espírito de Deus continua nas rédeas, na direção da tua vida. Aí você começa a perceber que você já não faz mais o que quer, como disse o apóstolo São Paulo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você começa a perceber isso, porque você começa a só querer fazer o que agrada a Cristo. João disse nesta palavra, nessa epístola que ele escreveu, ele disse: olha, não tem condição de você e eu dizermos que temos Jesus Cristo em nossas vidas. Não tem possibilidade de dizermos que somos servos de Deus, que somos profetas de Deus, se a nossa vida não comunga com Ele, não condiz, se a nossa vida não identifica com Cristo, se o que eu produzo não é o fruto do Espírito. Não há possibilidade de você dizer: eu sou de Cristo, eu represento Cristo, se ninguém consegue ver Cristo nas suas ações, nos seus atos, na sua vida. Você não tem testemunho de Cristo. Como pode você se intitular servo de Cristo? O servo, ele representa o
seu Senhor com honra, com obediência. Não nos coloquemos na condição dos falsos mestres, como havia nos dias de João. Ele diz, olha, aquele que diz, eu conheço Cristo, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há a verdade. É a palavra de Deus que diz, é João que está dizendo na primeira epístola, aqui no capítulo 2. Ele que está dizendo, irmãos, na época está dizendo para os irmãos da época, e hoje está dizendo para nós, através do Espírito Santo. Se você diz que conhece a Cristo e você não guarda os mandamentos dele, você está mentindo. Você está se condenando mais ainda. Você está se comprometendo mais ainda com o pecado. Você está dizendo para as pessoas que estão te ouvir, que estão a testemunhar a sua vida, você está a dizer para elas que você é um falso profeta, é um falso irmão, é um falso discípulo. Porque não prega, porque não fala, porque não transmite, porque não produz a verdade. Aí nos faz lembrar o que disse o profeta João, o Batista, o último dos profetas no ministério profético. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, quem acha que vai fugir da ira de Deus? João estava dizendo, quem foi que disse a vocês que existe condição de vocês fugir da ira de Deus? Pregando a mentira, negando o Cristo, negando as verdades de Deus. Quem disse a vocês? Estou fazendo aqui uma colocação, uma conjectura. João estava dizendo, quem foi que disse para vocês isso? Vocês sabem. Eles sabiam, eles eram mestres, tinham conhecimento, como alguns de nós temos, pouco nós temos. Precisamos conhecer cada dia, pois a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos até ter alguns conhecimentos culturais, seculares, precisamos sim. Conhecimento histórico, geográfico, precisamos, científico. Porém, não devemos desprezar o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é esse conhecimento que nos salva. É esse conhecimento que nos faz manter a comunhão com o Pai. Então João disse, raça de víboras, quem foi que ensinou vocês a fugir? Vocês não vão conseguir escapar. Deus não terá ninguém por inocente. Deus não terá ninguém por privilegiado. Assim está falando para nós, querido. Se alguém entre nós fala as meias verdades, a mentira, se alguém de nós profana o altar do Senhor, profana a pessoa bendita de Jesus e se diz de Cristo, esse tal é mentiroso. E mentiroso não tem parte com ele, diz a palavra. Pois o diabo é o pai, é o executor da mentira. A mentira pertence a ele. E o mentiroso está produzindo, está trabalhando, semeando o que o diabo produziu, que é a mentira, o engano. E basicamente, trocado a miúdo, o que significa a mentira para nós? Em poucas palavras, para que compreendamos melhor, basicamente, mentira significa literalmente negar a Cristo, que é a verdade de Deus. Qualquer coisa que você faça que tenha relação com negar a Cristo, negar os feitos de Cristo, negar as profecias de Deus, qualquer que seja a situação que você participe, de forma direta ou indireta, que negue as veracidades de Deus, as profecias de Deus,
isso está relacionado à mentira. Às vezes nós caracterizamos mentira como apenas uma piada. Uma piada é fruto de mentira, sim. Uma brincadeira errada é fruto de mentira. Mas a mentira não é só isso. A mentira é algo mais. A mentira é negar o Evangelho de Deus. É negar a existência de Jesus. Isto é mentira. Isto é mentira. Negar que Deus disse uma coisa e vai lá no jardim, como foi a serpente, e dizer que Deus disse diferente, não é daquele jeito. Deus disse, mas não é daquele jeito. Tem alguns irmãos que dizem: eu creio na Bíblia, mas tem algumas coisas que estão erradas. Você está negando. Seria melhor você dizer o seguinte: tem muitas coisas que eu não entendo, porque não tenho conhecimento teológico, não estudei, não tenho profundidade na intimidade também, não tenho comunhão profunda com o Espírito Santo, e quem ensina a palavra é o Espírito Santo, e por isso tem muita coisa que eu não entendo. Por exemplo, eu não entendo por que Deus permitiu que as filhas de Ló embriagassem ele para ter relação com ele. Se você não entende, pergunte a quem estudou, peça uma explicação, mas não fique dizendo que foi errado Deus permitir. Quem é você? Quem somos nós, criatura, para dizer que o Criador errou e ter colocado Adão lá no jardim e ter permitido que a serpente fosse tentar ele? Quem somos nós para questionar? E onde fica o livre-arbítrio? Quem somos nós para questionar as decisões do Criador? Que tipo de servo nós somos? Quem te constituiu como juiz sobre Deus para dizer que o que está escrito sobre o próprio Deus, os feitos de Deus, está errado? Quem foi que deu a você essa autoridade? O diabo te deu essa autoridade? Porque Deus não foi. É o diabo que tem essa arrumação de querer iludir as pessoas, achando que elas podem ter mais autoridade do que Deus na terra. Inclusive, nós vemos aí as situações em que se nega a existência de Jesus como Filho de Deus, se profana o Filho de Deus publicamente. E isso nós sabemos que é obra satânica. São os mensageiros do anticristo, enviados pelo maligno para poder preparar o caminho do anticristo, para que ele possa chegar o momento dele atuar literalmente. E acreditamos que está bem perto, né? Acreditamos que está bem perto. Existem muitas ramificações do anticristo. Não vamos entrar por esse caminho aqui. Estamos falando sobre a necessidade de termos a comunhão com Deus, para não sermos enganados com os falsos mestres, os falsos profetas. E para que nós mesmos não venhamos nos colocar na condição de falsos mestres, falsos profetas, falsos irmãos, e ainda dizer que somos de Deus. Não se iludam, não nos iludimos. Se por acaso a verdade não está em nós, lembre-se, ele disse, João disse: se eu conheço a Cristo e não guardo a sua palavra, os seus mandamentos, eu sou mentiroso. Se eu não guardo, é porque eu não conheço. Porque se você conhecer, se você tiver intimidade, você faz que nem Pedro. Você chora e se arrepende. Você faz que nem Tomé. Você se humilha, chora e pede perdão. Se você tiver intimidade, se você conhecer a Cristo, se verdadeiramente você tiver experimentado experiências com Cristo, o Filho de Deus, você nunca mais será o mesmo. Por mais que você não esqueça o seu passado, que não vamos esquecer, não vai nos dar amnésia, porque o Senhor nos deixará autoconsciente, porque a alma ficará consciente até o dia do juízo.
das suas ações, ninguém ficará inconsciente. Por mais que nós não queremos admitir. Mas se você nega as verdades de Deus, você pode até fazer parte de uma religião. Você pode até fazer parte de uma organização social, religiosa. Você pode até parecer com Cristo, mas não parece. Você pode até achar que parece, mas não parece. Porque se não produz a verdade, se não produz o fruto do Espírito, Cristo não está em você. Sabe por quê? Ele disse: eu vou para o Pai e vos enviarei um outro Consolador, a saber, o Espírito Santo da verdade, e Ele vos fará lembrar tudo o que eu vos ensinei, e vos ensinará novas coisas ao meu respeito. Tudo que vocês quiserem saber ao meu respeito, Ele vos ensinará. E quem tem experiência com Ele sabe do que estamos falando. Então, se você vive no engano, no engodo, na mentira, dizendo que serve a Deus, se converta, porque você não está servindo a Deus. Você pode até representar um grupo religioso, pode até representar um nome religioso na terra, porém no céu não terá nome escrito, não terá tesouro. Jesus disse: guarda o que tens, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que você tem? O que o Senhor te deu? Ele te deu comunhão. Ele te deu o direito de retornar para o Pai. Ele apenas disse para mim e para você: vão trabalhar, vão caminhar. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os obreiros, são poucos os enfermos, mas os poucos que trabalharem, o Pai vai honrar. O Pai tem os seus escolhidos. Foi Ele quem escolheu. Amado, se Deus te escolheu, não despreze o ministério de Deus na tua vida. Lembre-se, aquele que guarda a sua palavra tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. O que guarda a palavra. Talvez Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guarde a palavra, zele pela palavra. Esqueça o seu eu, os seus desígnios, os seus propósitos. Se eles não estiverem de acordo com a palavra, faça uma correção, faça uma restauração nos seus projetos e coloque ele, alinhe os seus projetos com a palavra. Jesus disse na oração em que ele estava lá no jardim, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. E era doloroso o que ele ia passar, mas ele disse: todavia, não seja como eu quero, todavia seja feito a tua vontade. E no Pai Nosso, Jesus tinha ensinado, na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade aqui na terra. Nós somos terra, fomos membros do pó da terra. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Você que é terra, pó, como eu, deixa Deus fazer a vontade dele, porque se você não deixar Deus fazer, o diabo vai dominar a sua vida, e o final será triste, o final será doloroso. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrarmos, João disse assim: nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Eu sou crente em Jesus Cristo, eu sou crente na igreja, eu sou crente na religião, eu sou crente nos conceitos doutrinários da igreja, eu sou crente em Jesus,
Então, que eu ande como Jesus, que eu proceda como Jesus. Você é crente em Jesus Cristo? Você é servo de Deus? Você aceitou Ele com a fé de servi-lo como Senhor, para tê-lo como Salvador? Primeiramente Senhor, viu? Lembre-se, tem pessoas que, Jesus é meu Salvador. Se não for Senhor, não tem Salvador. Maria disse: Senhor e Salvador. Tem que ser Senhor. E se Ele é Senhor, então nós somos servos. E servo cumpre, obedece. Jesus disse: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. É a palavra dele. Aí nós muitas vezes, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Filho que não obedece o ensinamento do Pai, para Deus não é filho. É filho desobediente. E se continuar, volta ao estado de criatura, porque perde o Espírito. E uma vez não tendo o Espírito, não terá como ter comunhão, porque é o Espírito quem lhe convence do pecado. É o Espírito quem traz a consciência de que estamos fazendo algo duvidoso. Siga os conselhos do apóstolo João. Procure se alimentar da palavra, procure colocar sua vida regrada na palavra, para que você não se engode com os falsos mestres, com os falsos pastores, com os falsos profetas. E se você ensina, a Bíblia diz: aquele que ensina, esmere-se no fazer. Procure se dedicar, procure se aperfeiçoar, busque cada vez mais conhecimento. Mas é claro que tem que ter graça. Primeiro busque a graça, mas não despreze o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Busque o conhecimento. Aquilo que você não sabe, peça a alguém que já sabe para lhe ensinar. Porque sempre tem alguém mais na frente de nós. Tem outros que estão mais atrás, precisando ouvir o seu e o meu ensinamento. E nós precisamos ouvir outros que estão mais na frente, com mais conhecimento da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus recompense a cada um de nós. A você que tem estado conosco, tem passado por essa live, você que ainda está. Que Deus recompense cada um. Edivana Santana, Pastor Castro, que Deus abençoe. Guilherme Pérez, Mamazé, Freitas Pereira, Mão Rodrigo, os demais que passaram por essa live. Que Deus abençoe a você e sua família. Que Deus lhe conceda aquilo que você tanto necessita, não o que você pede. Às vezes o que a gente pede não é bom para nós. E às vezes a gente pede fora do conselho de Jesus. Aí às vezes a gente pede, como o Tiago diz, pede mal, por isso não recebe. Porque pede contrário à vontade de Deus. E Deus não vai responder. O que pedimos para desagradar a Deus, Ele não vai responder. Então não queira ser atendido com aquilo que não está de agrado com Deus. Procure estar diante dele com a palavra na sua vida. Deixa a palavra te guiar. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Alimente o seu corpo com o alimento da terra. Alimente a sua alma com as emoções e os sentimentos, pois é a faculdade dos sentidos. Mas não esqueça, alimenta o seu espírito com a palavra de Deus. Quando você começa a se alimentar da palavra, você começa a se fortalecer espiritualmente e a sua alma começa a se alegrar em Deus. E o seu corpo começa a ser cuidado pela alma, para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida e na minha vida. Que Deus em Cristo nos abençoe. Oremos neste momento. Os que estão aqui presentes, ficamos de pé. E você que está, que
Deus dê recompensa a cada um de vocês. Oremos, orem pela sua vida e pela sua família, juntamente conosco. Soberano e eterno Pai, Deus de eterna bondade, Pai de graça e misericórdia, nós te louvamos e te bendizemos pela oportunidade que nos tem sido facultada nesse momento, Senhor, de falar do teu amor, da tua grandeza, das tuas maravilhas. Pai, obrigado pelo privilégio, Senhor, que a nós tem concedido. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, que tem, ó Pai, participado conosco, Senhor, através das redes sociais. Alguns pastores, Pai, em especial, Senhor, não menosprezando os demais, mas alguns pastores que têm tirado o seu tempo, Senhor, para estar conosco na live. Abençoa o seu ministério. Abençoa, Senhor, Deus, o trabalho de cada um, a responsabilidade de cada um para com o teu reino na terra. Abençoa a sua família, abençoa toda a vida, Senhor, de todos aqueles, Senhor, que têm, Pai, clamado e intercedido por graça e misericórdia. Nos ensina, Senhor, a vivermos dentro da tua palavra, a praticarmos a verdade, para que possamos, Deus, testemunhar da pessoa bendita de Jesus em nossas vidas. Pai, nós te pedimos, confirma a nossa oração, nos dando a resposta em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam eternamente em nossas vidas. E todos nós que cremos, digamos amém. Graças a Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo, paz e graça. O amor de Deus esteja eterno em nossas vidas. Que Deus, em Cristo, abençoe a todos. Um abraço fraterno.